Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então retirará os que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino, que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me revestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, te demos de comer, com sede, e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro, te recebemos em casa, e sem roupa, e te vestimos? Quando foi que vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, em todas as vezes que fizestes isso a um dos meus membros, de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quanto foi que tivemos com fome ou com sede, como estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs? O Evangelho nos fala do juízo universal. Os justos irão para a vida eterna, para o céu. As ovelhas que fazem a caridade irão para o céu, para a vida eterna. Os cabritos, os maus, irão para o fogo eterno. Irmãos e irmãs, nós seremos julgados pelo amor. Essa vai ser a balança de Deus na nossa vida. E o dia de hoje nós meditamos na morte, é meditar justamente nisso. Porque diante de um túmulo, diante de um defunto, não importa se é rico ou pobre, se tem fama ou é indigente, todos nós vamos ter o mesmo fim. Passou 2 horas, o nosso corpo vai estar começando a cheirar carniça, podridão. Os vermes
irão começar a corroer. E essa realidade tem que mexer conosco. Porque o que nós somos? Tão orgulhosos, não é? Tão soberbos. Nós somos tão egoístas. Nós guardamos tantas mágoas. Então, o dia de hoje revela o nosso fim. O nosso fim último. O dia da nossa morte. Nós podemos perguntar, nós sabemos do dia que nós vamos morrer? Sim ou não, irmãos e irmãs? Não. Então hoje tem que mexer isso conosco. Tem que mexer na nossa vida de cristão. A morte. Se eu morrer hoje, como está minha alma? Eu estou preparado? Ou será que eu não estou preparado? Eu estou amando a Deus? Ou será que eu não estou amando a Deus? Eu estou vivendo o amor aos irmãos ou não estou vivendo o amor aos irmãos? Entenda isso. O Evangelho fala da caridade. Se eu não tenho capacidade de acolher o meu irmão, eu não vou entrar no céu. Podemos tirar o cavalinho da chuva. É o que está no domingo passado. O amor a Deus e o amor aos irmãos. É isso que está falando o Evangelho. A caridade. A única coisa que vamos levar para o céu. Dons, poder, glória, título, casa, dinheiro, nada disso nós vamos levar. Somente o amor. Somente a caridade. Você já presenciou, talvez até você já viveu, morreu alguém e a pessoa está desesperada no caixão. A pessoa só volta a derrubar o caixão, grita, chora, esperneia. Já viram isso? Qual o nome disso? Remorso. O que é remorso? Eu não amei a pessoa enquanto estava em vida. Eu não valorizei. Aí eu perdi a pessoa querida e amada. Aí veio um remorso. Porque eu não amei. Porque eu não perdoei. Porque eu não valorizei. Remorso. Não viveu a dimensão do amor. Do amor. Minha mãe fez aniversário antes de ontem, dia 31. Eu tinha comigo, mas falei, eu vou almoçar, vou tomar café com a minha mãe. Ela está viva. Ela está comigo ainda. Eu preciso valorizar ela. Será que nós estamos valorizando, irmãos e irmãs, os nossos? Esse é o mistério de hoje. Porque nós celebramos a morte, mas celebramos a ressurreição. E qual é a razão da nossa fé? A razão da nossa fé é única, irmãos e irmãs. É a esperança, é a ressurreição, é a vida eterna, é a certeza que a nossa vida não é apenas neste mundo. Comamos, bebamos e amanhã morreremos, é o adágio do mundo. Viva intensamente. Carpe diem significa, né? Vive intensamente. Mas a nossa morada não é aqui. Diz Jesus, eu vou preparar uma morada para vós. No mundo tereis aflições, coragem, eu irei preparar a morada eterna. Irmãos e irmãs, a nossa vida aqui, a nossa existência neste mundo é um caminho para chegarmos um dia à vida eterna. Por isso que Jesus, no alto da cruz, Ele abriu para nós as portas do céu. Quando Jesus morre às 15 horas, o véu do templo se rasga, o céu se abre, Ele abriu para nós a vida eterna. Jesus, Ele venceu a morte. E pela sua ressurreição, Ele nos abriu o dom da vida eterna. Então Jesus, Ele já venceu.
E para nós cristãos, nós temos que a cada dia mais tomar sentido da ressurreição, da morte cristã. Isso é muito bonito, irmãos e irmãs. Lógico, a morte ela é fruto do pecado. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, Deus falou: não comais, senão vocês irão morrer. Entrou a morte. A morte física, irmãos e irmãs. O que é a morte? A morte é a separação da alma com o corpo. A morte é apenas uma consequência do pecado. Essa primeira morte que todos nós vamos passar. A única certeza a nós nascemos é o que, gente? Nós vamos morrer. A única certeza. E era para nós estarmos mais preparados para a morte, porque é a única certeza que nós temos. Mas o pecado gerou a morte eterna. E essa nós temos que temer, irmãos. O que é a morte eterna? É a condenação eterna. Em outras palavras, é o inferno. Isso que nós deveríamos temer. Por isso que essa preparação para a morte, preparação para a boa morte. E como é bonito, irmãos e irmãs, você está num velório de uma pessoa que morreu santamente. Uma pessoa santa, uma pessoa preparada. Quando a gente sente a presença de Deus, a família está conformada, mas que a família sofre, ninguém quer perder ninguém. Eu já perdi meu pai, nós não queremos perder ninguém. Psicologicamente, humanamente, nós queremos ter a pessoa. Mas chegou a hora da pessoa. Chegou o momento. E a pessoa ela viveu santamente, ela morreu cristamente. Ela terminou a sua missão. Ela está com Deus. Isso, essa realidade, essa esperança tem que encher o nosso coração. Mas a morte também é uma realidade terrena. A morte é uma realidade humana também na nossa vida. Porque, irmãos e irmãs, a morte, de certa forma, é um descanso. Eu lembro dos meus avós. Meu avô, ele morreu, doenças nos ossos, garganta, não sei se foi câncer na garganta, não podia comer, não podia beber, e ele gritava dias e dias. A morte para ele foi o quê? Foi um descanso. Por isso que é muito egoísmo uma pessoa que quer que o seu parente viva eternamente. A morte tem um caráter do descanso. Aquela pessoa, ela está sofrendo tanto. Ela já não aguenta mais. Então tem um caráter positivo também a morte. Ela descansou. Ela acabou a sua dor. Ela acabou o seu sofrimento. Então isso ajuda a gente a aceitar um pouquinho, irmãos e irmãs. A aceitar de fato. Chegou a hora daquele irmão. Chegou a hora daquela irmã. Essa é a realidade. E como a gente pode viver o sentido da morte cristã? Eu só posso morrer santamente se eu viver santamente. E será que eu estou vivendo santamente? Será que eu estou amando a Deus? Será que eu estou vivendo a minha fé cristã? Será que eu estou vivendo uma vida sacramental, uma vida eucarística? Será que eu estou vivendo a minha vida de oração? Tem gente que fala, vai ser tão chato o céu, não vai ter churrasco, não vai ter música, não vai ter o quê? Novela, não vai ter o futebol, eu quero ter futebol no céu. Irmãos, o céu vai ser a alegria, a felicidade do nosso coração. Como vai ser bom o céu na nossa vida. Mas eu preciso já viver o céu hoje. Porque eu posso, o céu e o inferno eu vou viver como?
o hoje da minha vida. Irmãos e irmãs, a esperança não é o céu não é uma realidade passiva. Eu vou ficar sentado, esperado. Não. O céu começa hoje. O inferno começa hoje na minha vida. Conforme estou vivendo, eu já estou traçando o meu destino. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, sabia? Deus não vai mandar ninguém para o céu. Que Deus é esse que vai mandar alguém para o inferno? Meu Deus, esse é o meu Deus? Não, Deus é amor, Deus é misericórdia. Enquanto nós estamos nesta vida, irmãos e irmãs, até o último suspiro da nossa vida, Deus vai derramar a misericórdia, Deus vai derramar a salvação. Mas eu preciso fazer por onde? Por onde? Eu preciso corresponder a esse tempo da misericórdia. Enquanto estamos aqui, irmãos e irmãs, é o tempo da misericórdia, é o tempo da salvação. Então é o céu já que eu posso ver hoje. Assim como eu posso ver o inferno hoje. Uma pessoa que odeia o seu irmão. Quero ajudar as meninas, né? Passando uma brava com o pai. Já estão bravas com o pai. Eu não amo meu irmão. Eu não perdoo. Dentro de casa, eu não vivo o amor. Eu estou vivendo um inferno já aqui. Eu estou vivendo um inferno já aqui na terra, porque eu não amo. Essa é a realidade. Isso é muito sério, irmãos e irmãs. Porque eu não preciso esperar perder o meu ente querido para eu amá-lo, para eu valorizar, para eu fazer o bem, para eu fazer a caridade. É o hoje. De Santa Teresinha, nós só temos o hoje. O hoje que passa na nossa mão como uma água que se derrama sobre a nossa vida. É o hoje. É o hoje que vai revelar para nós o nosso destino final. Por isso eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, eu estava na cadeia, eu era estrangeiro. Hoje é a caridade. A caridade. Dentro da nossa casa. No nosso trabalho. Na nossa vida. É o hoje. Como eu estou vivendo isso? O céu ou o inferno? Eu não sei. Eu estou lutando para viver o céu. Mas às vezes a gente vive mortes dentro de nós. Porque a gente não entendeu essa realidade. Então, irmãos, nós somos peregrinos. Nós estamos a caminho de Deus. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. São João da Cruz, o Santo Carmelita. E por que o amor? Porque a caridade é Deus. Onde há caridade, aí Deus está. Onde há caridade? Por isso que no nosso relacionamento, se há caridade, Deus está ali. Se há amor, Deus está ali. Se há perdão, Deus está ali. Se há concórdia, Deus está ali. Se há paz, Deus está ali. Porque é o amor. Eu gosto de uma imagem que fala do céu e do inferno. Para mim essa imagem retrata o que é o céu, o que é o inferno. Eu acho que não falei aqui, falei na paróquia. Imagine uma mesa redonda de manjar, as melhores iguarias, melhores comidas. Nessa mesa redonda estão as pessoas. Porém, para se alimentar do manjar, que o céu é um banquete, né? O céu é um banquete que simboliza delícias, a felicidade, a glória. As pessoas, para se alimentar, têm uma colher grande. E o céu que cada um se serve, cada um olha para o outro, esquece de si e alimenta o outro.
caridade, a comunhão, a participação. Isso é o céu. Por isso que uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz o bem a todos, aquela pessoa ela vai para o céu direto. Diz que a caridade cobre uma multidão de pecado, a caridade, o amor. Por isso, irmãos e irmãs, é um grande pecado não ajudar o pobre. Não ajudar o pobre que pede uma moeda, que bate na nossa porta. Irmãos, quem vai abrir para nós as portas do céu? Vai ser os pobres, aqueles bêbados que a gente despreza na rua, aquelas prostitutas, os mendigos que cheiram mal. Eles irão abrir para nós as portas do céu. Se eu ter essa caridade. Eu estava em Aparecida do Norte, fui celebrar uma missa na igreja velha, antiga. Tinha lá um jovem, acho uns 30 e poucos anos, pedindo coisa. Eu peguei uma moeda, dei para ele, outro pai deu para ele. Eu estava com uma água na mão. Aí eu dei água para ele, ele agradeceu, perguntou o nome dele. Participei da missa rapidinho, voltei para trás. Fui procurar aquele pobre, eu não encontrei mais ele ali. Tinha outro pobre, mas outra pessoa. Eu falei, meu Deus, será que era Jesus disfarçado? Talvez era Jesus. Estava com fome, com sede. Irmãos e irmãs, isso já é o céu. E talvez seu irmão de casa. Talvez são pessoas que você não perdoa, que não ama. Por que viver um inferno já aqui na terra? Eu tenho ódio. Eu não perdoo, eu não quero falar com aquela pessoa. Eu estou vivendo morte em vida. Eu matei ela dentro de mim. Eu não quero que ela entre na minha vida. Eu não quero viver o amor. Como Deus vai entrar aí? Eu nem posso comungar. Quando o padre fala corpo de Cristo, que a gente responde? Amém. Amém é comungar o irmão. Amém é comungar o irmão. O irmão é corpo de Cristo. O irmão também. Por isso, se eu não amo, se eu não perdoo, eu não posso comungar Jesus. Eu não posso. Porque eu estou vivendo o inferno na minha vida. Eu estou vivendo a morte. O freio está sendo bem concreto, irmãos. Eu sei que é difícil ver o perdão, mas é necessário. Perdoar. Porque a presença mais verdadeira é a presença do coração. Qual é o seu nome mesmo? Esqueci? Sim. A Sheila está aqui, ó. Essa presença, fica em pé. Essa presença aqui, ó, é mais frágil. Quando eu morrer, ou ela morrer, acabou essa presença física. Por isso é a dor, né, da morte. Mas se eu guardo ódio, não amo, não perdoo, eu já vivo essa realidade interior. Mas se eu vivo o amor, o perdão, a caridade, mesmo que eu parta ou ela parta, a gente estamos unidos no amor de Deus. Por isso, quando eu não amo a pessoa, eu tenho que gritar, eu tenho que berrar, porque eu estou longe, eu estou perto dela, mas eu estou longe. Porque eu estou vivendo o inferno. O inferno é essa mesa redonda com manjar. Tem a colher grande, mas todo mundo morre de fome, porque ninguém consegue olhar para o outro. Essa é a realidade, irmãos, o amor. E quando nós morremos um dia, nós teremos 3 destinos. Quem morrer em estado de graça, em santidade perfeita, em união com Deus, em caridade operante com os irmãos, vai direto para o céu. Eu vou passar no purgatório, eu tenho certeza.
Nós estamos preparados, irmãos, para nosso Pai direto do céu. Nós estamos totalmente purificados na amizade com Deus. Quem morre na graça, na amizade com Deus, totalmente purificado. O santo vai direto para o céu. Os santos foram direto para o céu na hora da morte. A vida é beatífica. Irão contemplar Deus face a face. Que graça. A glória. Outros, ao morrer, vão ter o juízo particular, vão para o purgatório. O que é o purgatório? É o lugar de purificação. Nós estamos hoje rezando pela igreja do purgatório. Quem está no céu está salvo. Quem está no inferno não tem mais nada o que fazer. Não adianta mais rezar. Não adianta nada. Se está no inferno, acabou. Quem está no inferno? Ou quem está no purgatório? No purgatório são os que morrem na graça, na amizade com Deus, sim, mas não estão totalmente purificados. Quem são as almas do purgatório? Gente, são aqueles cristãos tíbios, aqueles cristãos mornos. Sabe aqueles cristãos que faltam na missa domingo? Vai de vez em quando? Sabe aqueles cristãos que se confessam raramente? Sabe aqueles cristãos que não vivem a sua vocação batismal? Aqueles cristãos que rezam pouco, que não fazem caridade? Sabe aqueles cristãos que estão com o pé na igreja, o pé no mundo? Esses cristãos irão para o purgatório. Porque não almejaram a santidade, não almejaram viver uma vida em Deus. Infelizmente, a maioria dos cristãos, mas morrem em estado de graça. Não tem vida de oração, não tem vida espiritual. São os cristãos que só rezam no domingo. São esses. Então já estão salvos. O purgatório é a igreja da misericórdia, irmãos. É a igreja padecente. Eles estão lá se purificando no fogo. E o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. Não muda nada. Mas qual a diferença? Quem está no purgatório vive a esperança. Um dia vai estar com Deus. Mas eles estão sofrendo o remorso. Porque eu não amei a Deus. Porque eu não fui fiel no casamento. Porque eu não fui fiel na Santa Missa. Porque eu não honrei o domingo. Porque eu não lutei pela vida. Porque eu não fiz a caridade com os irmãos. É o remorso. Porque no purgatório eles vão sentir a pena do pecado. E cada um de nós tem o nosso pecado particular, gente. Aquele que é soberbo, orgulhoso, vai penar o pecado da soberba do orgulho. E o purgatório não foi a igreja que inventou, é um dogma. Não foi Dante Alighieri, não, na Divina Comédia, não. É um dogma da igreja católica. Está na palavra de Deus. De São Paulo, de qualquer forma, vamos ter que passar pelo fogo para entrar no céu. Alguns mais, outros menos. O orgulhoso. O pecado da impureza. Muitos vão passar a purificação por não ter buscado a pureza. A pureza do coração, a pureza da alma. Então nós vamos sofrer devido aos nossos pecados, não expiados nessa terra. Por isso a santidade. O purgatório. E o inferno, irmãos e irmãs? Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? As almas que morrem em pecado mortal e sem arrependimento. O inferno existe. O inferno, irmãos e irmãs, é um estado.
E se nós morremos em pecados mortais, sem arrependimento verdadeiro, eu vou para o inferno. Não é que Deus vai me mandar, porque a pessoa rejeitou a salvação, a pessoa rejeitou a misericórdia, a pessoa rejeitou, é o pecado contra o Espírito Santo. Ela não quis, ela se auto-exclui do céu. E Deus não pode fazer nada, porque a pessoa não quer a salvação, a pessoa não quer o céu, a pessoa não quer se converter. Esses são os 3 destinos, irmãos e irmãs, para nós. Este é o estado da autoexpulsão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designam com a palavra inferno, estarão lá com os demônios. Meu Deus, irmãos e irmãs, é muito sério isso. E diz Nossa Senhora de Fátima, assim como as folhas que caem da árvore no outono, assim todos os dias milhares de almas vão para o inferno. Por isso nós somos chamados a viver uma vida de conversão. Por isso que hoje, diante da morte, indo no cemitério, e eu tenho que ir para o cemitério hoje e olhar para aqui e falar, meu Deus, como estou vivendo a minha vida? Como estou vivendo? As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade. Nós temos responsabilidades eternas, irmãos e irmãs. O hoje vai revelar a minha eternidade amanhã. O meu caminho com Deus. Por isso a conversão. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Tem gente que pensa que Deus é misericórdia, que Deus é amor, todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. O nosso ato tem uma consequência eterna, tem uma responsabilidade, assim como na lei física. Se eu solto alguma coisa da minha mão, vai cair no chão por causa da lei da gravidade. Há no mundo espiritual uma lei, cada ato tem uma responsabilidade eterna, para o céu ou para o inferno. Aquele copo de água, aquela caridade, é o céu. O egoísmo, a soberba, a falta de amor, já é o inferno. São as 3 realidades. E por isso, quando a gente fechar os nossos olhos aqui, nós iremos passar pelo juízo particular, irmãos e irmãs. O que será na hora da nossa morte? Ninguém foi e voltou para contar, né? Quando nós fechar os nossos olhos aqui, nós iremos deparar com a verdade, com Jesus. Diante de Jesus, que é a verdade, nós vamos olhar para a nossa consciência como um espelho. E a nossa consciência é o sacrário escondido onde Deus está. Na consciência nem o demônio toca. Só Deus conhece. E diante da nossa consciência, ali vai revelar a nossa vida. Vai revelar a nossa vida na sua verdade plena, irmãos. Mas cada ato nosso, cada escolha da nossa vida, cada encontro com cada irmão, cada situação da nossa existência, naquele momento vai vir tudo à tona. E ali vai definir, conforme a gente viveu, o nosso destino: o céu, o inferno ou o purgatório. Esse é um mistério que a igreja celebra-se hoje. E por isso que Deus, no último momento da nossa vida, vai vir a sua misericórdia. E é por isso, irmãos, que Deus coloca um remédio na nossa vida. E muitas vezes a enfermidade, as tribulações, a dor. Quantas pessoas só voltam para Deus na dor? É para Deus nos salvar.
E eu pergunto, todo mundo da tua casa está salvo? Todo mundo da tua casa está na igreja? Todo mundo da tua casa se confessa? Todo mundo da tua casa é fiel aos domingos? Da minha família, não. O que eu preciso fazer? Rezar. Se converter. Para que ele encontre a salvação. Mas todo mundo morreu, todo mundo é santo, né, gente? Sabe isso? Que pessoa boa. Está no céu. Não, vida não. Se aquela pessoa está no inferno, não adianta nada mais. Aquela missa, diz São Padre Pio, vale mais uma missa em vida do que 1000 missas depois da morte. Vale mais uma vida você aqui hoje. Vale mais uma vida hoje. Você vive aqui porque depois de 1000 missas oferecidas por você depois da morte. Se você não foi para o céu. Essa é a realidade. As almas do purgatório, para mim terminar aqui, é uma pequena catequese simples de realidade. As almas do purgatório não podem rezar mais por elas. Porque acabou o tempo delas. Não tem mais o que fazer. Acabou. Acabou. Mas elas rezam por nós. Para que nós sejamos santos. Para nós não cairmos no mesmo pecado que elas. Então as almas do purgatório, ela intercede por nós. E elas precisam da nossa oração. Então quem está no purgatório precisa da nossa oração. Então por isso que o dia do finados, o dia de defuntos, é o dia para rezar pelas almas benditas. Só como nós falamos, almas benditas do purgatório. A nossa oração. Por isso ir para o cemitério, rezar o terço do cemitério, rezar uma jaculatória, rezar o terço da misericórdia do Senhor, as almas do purgatório, Jesus. Por isso que muitas missas são celebradas hoje, para que as almas possam ir para o céu, estão no purgatório. Então que bonito, irmãos e irmãs, nós temos comunhão com as almas do purgatório. Então que possamos rezar por elas, que possamos trilhar na nossa vida esse caminho de conversão, esse caminho de amor, esse caminho de fidelidade a Jesus. Por quê? Vivendo assim quando a morte chegar, como diz São Francisco, irmã, morte. Eu não morro, eu entro na vida eterna, diz Santa Teresa. Irmãos e irmãs, uma alma que morre em estado de graça na amizade com Deus, vai ser um momento de felicidade. Vai ser o momento do encontro com Deus. Mas uma alma que morre em pecados, e naquele momento havia um demônio, hein? É para ter medo. Uma alma que morre em pecados, a última batalha, o demônio vai vir querer tirar aquela alma de Deus. Por isso chama o padre para atender a confissão. Chama o padre para dar um som dos enfermos, a extrema unção. Imagina uma alma que morre em pecado, gente. O demônio vai vir puxar aquela alma. Não é para ter medo, gente? É para a gente perceber esse processo de conversão. Por isso, buscamos estar na graça, na santidade. E a morte não vai ser nem o mal, porque Jesus ele já venceu. Mas para quem morre em Cristo, para quem morre cristamente. Amém.